nos encontrar juntos e gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos, sem exceção, em particular aos irmãos Fátima e Jacinto, que nos visitam, amigos da irmã Lina, pelo que estemos desde já o nosso abraço fraterno de muito bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Gostaria realmente de dar algumas informações relativas às nossas atividades regulares. À quarta-feira temos às 9 horas da noite, via Skype, a nossa reunião de oração e estudo bíblico, onde meditamos na palavra do Senhor e temos a oportunidade de interceder uns pelos outros. Temos a oportunidade também de agradecer as vitórias que o Senhor nos dá, bem como também louvá-lo pelo que Ele tem feito no nosso meio. Também temos um grupo de irmãos que ao sábado intercede. É um grupo específico de intercessão, irmãos. É constituído pelo pastor Maurício e pela irmã Lina. É um grupo específico de intercessão. Se os irmãos têm realmente assuntos que desejem ver a igreja a interceder, por favor, não só à quarta-feira, mas também ao sábado, podem informar o pastor Maurício e a irmã Lina, que terão todo o gosto em anotar os vossos pedidos de intercessão e levar ao Senhor. Pelo que estamos muito felizes por a disponibilidade destes irmãos ao sábado de manhã para exercerem este ministério específico da intercessão. Gostaria também, irmãos, de vos informar que já vamos iniciar a escola bíblica dominical já no próximo domingo. O irmão Rogério teve a amabilidade de nos imprimir para aqueles irmãos que pediram a revista em suporte de papel, dado que ela está disponível em e-book, em formato e-book, mas para os irmãos que pediram em suporte de papel, eu já tenho exemplares. Eva, creio que tinhas pedido, querida. Aí está. Eu não sei, eu peço perdão. A irmã Adelaide, vamos guardar um exemplar para a irmã Adelaide. A irmã Lina já dispõe. Houve mais algum irmão? A irmãção também já disponibilizei. Mais algum irmão tinha pedido em suporte de papel? Olha, ainda tenho mais um exemplar, pelo que fica guardado para algum irmão que eventualmente possa vir a precisar, e vamos guardar para a irmã Adelaide também, que infelizmente não pode estar no nosso meio hoje porque se encontra doente. Reparem, irmãos, que vamos então iniciar a escola bíblica dominical já no próximo domingo. Portanto, vamos madrugar. Estamos habituados às 11 horas, mas vamos começar a madrugar um bocadinho, irmãos. De manhã vamos ter de nos levantar um pouquinho mais cedo, porque a EBD vai começar às 10. Se Deus permitir, vamos ter das 10 às 10h45. Nós, adultos, como os irmãos podem ver, vamos estudar o livro de Gênesis. E, só para os irmãos terem uma ideia, os nossos jovens e adolescentes estão a estudar escatologia e as nossas crianças, como tudo começou também um pouquinho, portanto, baseado em Gênesis, não é? Como tudo começou. Estamos com o início e o fim. Muito bem, o início e o fim, exatamente. Muito bem, irmãos. Então é com grande prazer que informo desde já que no próximo domingo, às 10 horas, estaremos juntos, se Deus quiser, para o estudo da sua palavra. Já tínhamos saudades da escola bíblica dominical. Muito bem. E, lógico, entre as 10h45 e as 11 costumamos conviver um pouquinho. Pelo que vamos ter o nosso lanchinho. O nosso lanchinho vai voltar. Quem tinha saudades do lanchinho à meia da manhã, já vai matar saudades desse lanchinho. Porque se Deus permitir, naquele quarto hora, iremos ter a oportunidade de conviver um pouquinho e lanchar. O pastor e a família já trouxeram a máquina do café. Já temos cafezinho. E os irmãos
Depois, se quiserem trazer algo para contribuir, para podermos ter esta atmosfera tão agradável, podem falar com a minha esposa, Lúcia, e ela poderá anotar para termos sempre qualquer docinho ou salgadinho para com o cafezinho, não é? Que sabe tão bem de manhã. Muito bem. E gostaria também de lembrar o nosso querido irmão Adriano Almeida, irmão da nossa querida irmã Lina. Como os irmãos sabem, ele perdeu tudo naquele incêndio. Só ficou com a roupa que tinha vestida. Tudo foi consumido pelas chamas. Nós já temos realmente roupa, já temos também uma cama, já temos algo para ofertar ao irmão Adriano. Pelo que, irmãos, está ali um pouquinho pequenino, mas vê-se, se os irmãos tiverem roupa que possam disponibilizar para este nosso irmão, louças, produtos de higiene, uma vez que ele perdeu tudo, realmente faz falta, qualquer coisa faz toda a diferença. Então, irmãos, se tiverem, podem ir trazendo para nós começarmos a fazer uma espécie de exato armazém, para depois disponibilizar para o irmão Adriano. Irmã Marinelma. Eu já até falei com a irmã Lina, eu vou trazer lençóis e cobertores. Muito obrigado, irmã. E andei falando com umas colegas minhas que vão também dar louça, essas coisas. Muito obrigado, irmã. Aí quando eu tiver tudo preparado, sim, eu trago tudo antes de eu viajar. Agradecemos imenso. Antes de eu viajar, eu trago essas coisas. Temos de agradecer ao Senhor, porque Ele já ouviu as nossas orações. A irmã Lina estava muito apoquentada onde ficaria o irmão dela, o irmão Adriano, porque o pastor estava a receber agora missionários e não tinha já espaço na casa pastoral. Mas graças ao Senhor, Deus ouviu as orações e houve um irmão que já disponibilizou uma divisão da sua casa para acolher o irmão Adriano. Neste momento o Senhor já está a atender às orações, já está a abrir a porta, ele já tem onde ficar. E vamos orar também pelas obras que se irão iniciar em breve, não é, irmã Lina? Se Deus permitir, pelo menos já temos empreiteiro. O nosso está aqui, o nosso ajudante, tem sido um braço direito nosso. Muito bem, irmão Jacinto. Tem sido uma ajuda. Muito bem, irmão, muito bem. Foi um irmão que Deus pôs no nosso caminho. Graças a Deus. Nem temos palavra para agradecer, só Deus pode abençoar. O irmão Jacinto tem a ser uma bênção. Deus ouve as orações, não é? É verdade. E vamos orar para que realmente as obras sejam céleres e possamos ver o irmão Adriano já a voltar ao seu lar. Muito bem. Hoje vamos celebrar o Dia dos Pais. A temática realmente vai incidir exatamente no papel do chefe de família, do pai, enquanto servo do Senhor, que está a servir também a sua família. Pelo que iremos ter depois, por favor, iremos ter depois o almoço convívio após o culto, irmãos. Não saiam. Quem puder ficar, fique, porque temos almoço partilhado para todos. Bebidas também, sobremesas. Os irmãos, se puderem ficar connosco, não saiam, fiquem, porque será um prazer depois convivermos e estarmos juntos para comer um pouquinho de tudo, não é? E então, com diversas culturas no nosso meio, sabe sempre bem provar um prato brasileiro, um prato cabo-verdiano, um prato também português, porque não é? Muito bem. Então, estamos felizes e eu aproveito para agradecer a todos os irmãos que incansavelmente ontem me felicitaram por mais um aniversário. Eu gostaria de expressar a minha gratidão do fundo do coração pela forma como os irmãos foram incansáveis, realmente com mensagens, com telefonemas. Agradeço muito e principalmente agradeço ao Senhor. Porque se não for Deus a trabalhar na nossa vida, o homem por si só não produz o fruto do Espírito. Esta é uma realidade indiscutível, irmãos. Não há pessoa nenhuma que consiga produzir o fruto do Espírito
e assemelhar-se cada vez mais ao Senhor Jesus se não tiver o Espírito Santo a trabalhar ativamente na sua vida. Por isso, toda a honra e glória sejam para Deus. E muito obrigado pelos reconhecimentos, pelas palavras, por tudo. Amo-vos do fundo do coração. Amo-vos e desejo expressar a minha gratidão nesta hora a todos vós pela forma tão carinhosa como tornaram o dia de ontem tão especial. Muito obrigado. Vamos então atuar o nosso canto. Porque não? Apesar do aniversariante já estar cá à frente, mas vamos atuar o nosso canto com alegria. Vamos, sim senhor, vamos aproveitar. Vamos ter também a parte musical. A nossa querida irmã Flávia vai nos ajudar com a parte musical. E vamos entoar os parabéns da igreja. Parabéns da igreja, mais um ano desde muitas bênçãos te desejamos, caminhando para o céu. Mais alegria, irmãos. Parabéns da igreja, mais um ano desde muitas bênçãos te desejamos, caminhando para o céu. Muito obrigado. Vamos ter uma palavra de oração. Eu convido o pastor Maurício a nos dirigir numa palavra de oração, agradecendo a vida, não especificamente, mas agradecendo a vida que o Senhor dá e a forma como o Senhor trabalha na sua igreja. Irmão, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela vida, pelo dom da vida, meu Pai, que o Senhor nos deu. Mais um dia, Senhor, obrigado. Senhor Deus, que é um Deus bom, um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus que é fiel, meu Pai, tem olhado para nós, mesmo nós sendo pecadores. Obrigado em especial, Senhor, pela vida do pastor Pedro, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede, meu Pai, do servo, Senhor, que tem se esmerado, tem se esforçado, Senhor, meu Pai, que o Senhor continue a sustentá-lo. Meu Pai, fortalecê-lo, meu Pai, na Tua presença, que a cada dia, meu Pai, ele possa, Senhor Deus, estar assim, meu Pai, satisfazer a Tua vontade, o Teu propósito, meu Pai, nesta terra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos sentar-vos, irmãos, e vamos ficar em oração silenciosa enquanto ouvimos o prelúdio musical. Gostaria só de informar os irmãos do seguinte, antes mesmo de iniciarmos o prelúdio. Irmãos, nós estamos a sustentar um missionário cubano. Como todos os irmãos sabem, nós estamos a sustentar o Ángel. Acho que é assim que se pronuncia. Ángel, não é? Pois porque é castelhano. Ángel. E este irmão trabalha na selva cubana, de maneira que não tem tido facilidade em comunicar com o exterior e inclusivamente informar acerca do trabalho missionário. Quando ele quer fazer, alguém tem de lhe emprestar um telemóvel. Decidimos ofertar um telemóvel ao nosso querido missionário Ángel. Pelo que, irmãos, as ofertas que forem levantadas hoje, inclusive até ao fim do mês, toda e qualquer oferta, exceto dízimos, irmãos, claro, os dízimos é à parte, mas qualquer oferta que for hoje e os próximos domingos até ao fim do mês levantada, será para um fundo onde iremos comprar um telemóvel e oferecer ao nosso missionário Ángel. Está bem, irmãos? Era só para os irmãos estarem cientes de que as ofertas serão canalizadas para esse fim, a fim de que ele possa comunicar, possa também transmitir como o Senhor está ativo no meio e como o Senhor está a operar maravilhas em Cuba, graças a Deus. Vamos então ficar em oração silenciosa enquanto ouvimos o prelúdio musical.
mais uma manhã que nos encontramos na casa de Deus. Devemos louvar o nome de Deus em primeiro lugar, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. Vamos então iniciar o nosso culto com uma oração. Nosso grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais um domingo, Senhor, para vir, Senhor, realmente engrandecer o Teu nome em primeiro lugar, Senhor. Hoje, Senhor, Tu és sobre todas as coisas, Pai. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, Senhor. Damos graças, Pai, porque sabemos que nós não merecemos nada, Senhor. Mas Tu, na Tua infinita misericórdia, nos tens guardado e nos tens livrado do poder do mal, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Vem estar conosco aqui neste dia e abre as nossas mentes, Senhor, que cada um possa receber a mensagem segundo a sua necessidade, Pai. Agradecemos tudo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agora fazer uma leitura no Salmos 99. Podemos seguir aqui no ecrã e eu vou ler. O Senhor reina treino as nações. Ele está entronizado entre os querubins, move-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. A força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo, é justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrados diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor. Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhe perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exultai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Glória a Deus. Amém. Vamos então agora entoar o hino Maravilhas Divinas, do nosso cantor cristão 7, número 7.
grande maravilha que o Senhor sempre traz nas nossas vidas dia a dia. Vamos então agora seguir uma leitura bíblica em Gálatas 3. Então, E a Marta vai fazer. Então assim diz a palavra do Senhor. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Se quiserem saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, fala pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posterioridade. Não diz, e às posterioridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posterioridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posterioridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos agora fazer o levantamento das ofertas e dos dízimos. Pedi ao João pediu para fazer o levantamento das ofertas. Enquanto o João faz o levantamento dos dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, número 14, ó Deus, meu Deus, louvai. Graças a Deus, podemos louvar este
agradecendo a Deus pelas ofertas que vão dar. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Louvado sejas e bendito sejas pela salvação que temos em Jesus. Porque tu prometeste a Abraão, Senhor, que todas as nações seriam benditas através de ti, Senhor. E essa salvação veio por Jesus. E graças a Ele nós podemos falar contigo e podemos ter esta firme certeza que um dia vamos ver o teu rosto face a face. Senhor, nada é nosso, tudo é teu. Senhor, tu és o Senhor da prata, do ouro, dos diamantes, de tudo, Senhor. E neste momento, Senhor, nós damos-te um pouco do muito que tu nos tens dado. As bênçãos que tu nos dás vão além das materiais, são essencialmente espirituais, Senhor. E nós te consagramos estas ofertas levantadas, Senhor, não só para a edificação da tua obra aqui em Vila Nova da Bertinha, mas também para apoiar aquele trabalho que está a ser feito em Cuba, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão Angel que está a proclamar o teu Evangelho, Senhor, na salva cubana. E pedimos-te, Senhor, que estas ofertas possam abençoar aquela obra, para que muitas mais pessoas te possam vir a conhecer. Isto pedimos e muito mais te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, a nossa irmã Sofia vai nos apresentar o momento de intercessão. Meus irmãos, hoje nós vamos orar pelo Bolt e pedir oração. O pedido de oração é orar pelo avanço do Evangelho, apesar dos esforços do governo para limitar o crescimento do cristianismo. Eu vou pedir para o pastor orar. Senhor, nesta hora em que concentramos o nosso olhar no mundo e em particular na zona do chamado Corno da África, Pai, em que já temos orado por tantos países daquela região africana, te entregamos agora o Djibouti. Senhor, sabemos que realmente aquela zona é uma zona bastante muçulmana, Senhor, uma zona realmente com bastante presença do islamismo, Senhor. Mas agradecemos pelo trabalho que tem sido desenvolvido, Pai, por tantos missionários naquela região. E agradecemos pelas igrejas que têm surgido, Senhor. Agradecemos porque para Ti não há impossíveis, Pai. E Te queremos agradecer em particular agora pelo trabalho que tem sido desenvolvido no Djibouti. E Te pedimos, Senhor, que possas realmente ser com as igrejas, Pai, que estão a prosperar ali. Para que, Senhor, continuem firmes em Ti, apesar das dificuldades que os governos realmente criam, e neste caso particular o governo do Djibouti. Mas agradecemos, Senhor, porque tens realmente feito a Tua obra, independentemente, Pai, das opressões do inimigo. A Tua obra floresce, a Tua obra prospera. E agradecemos-te, Senhor, porque isto prova realmente como Tu és o soberano, o Senhor dos Senhores, para os quais não há impossíveis, Pai. Pedimos-te mais uma vez que fiques com a Tua Igreja e a abençoes. É o que Te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora dar continuidade. Vamos pedir à Patrícia para nos fazer a leitura do Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas.
perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça e julgará o mundo e o povo com equidade. Amém. Glória a Deus por esta certeza que nós temos que ter que o nosso Deus é supremo e merece todo o nosso louvor. E então é nele que nós encontramos o nosso refúgio verdadeiro. Portanto, vamos então cantar aqui o cantor cristão, refúgio verdadeiro. Eu vou pedir à nossa irmã Lúcia para nos dirigir a oração, focando a mensagem, que Deus possa realmente tocar os corações conforme as nossas necessidades. Meu Deus, neste momento, eu quero agradecer, Pai querido, por a oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez na tua casa para te louvar, para te bendizer. E obrigado, meu Deus, por cada irmão aqui presente. Obrigado por o teu tão grande amor para conosco, Senhor. E eu, neste momento, eu quero te entregar o teu servo nas tuas mãos. Que tudo aquilo que vai sair da sua boca
seja de ti, Senhor. Sejas tu a falar através dele e que possa encher os corações de cada um aqui presente. Ó Pai, usa para a honra e glória do teu nome. Eu te peço em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Boas-vindas a todos, em particular aos meus pais, que ainda não tinha dado as boas-vindas, ainda não tinham estado aqui no nosso lar, e ao João, o nosso grande amigo, meu amigo e grande amigo da igreja. Lembram-se, irmãos, do Dr. João Botano. Doutor, aqui dentro não soa bem, somos todos irmãos, mas o João é muito bem-vindo e a sua família toda. Estamos muito felizes por vos ter no nosso meio e louvamos ao Senhor pela vossa vida. Muito obrigado por estarem connosco nesta hora, em que vamos falar exatamente do papel dos pais. É interessante vermos que quando olhamos realmente para o calendário e começamos-nos a perceber do tema da família, apercebemos-nos realmente de que o papel do chefe de família, o pai, é algo também muito valorizado na palavra do Senhor. E gostaríamos realmente de nos focar hoje no papel do pai, o papel do chefe de família, irmãos. Não há dúvida que nós compreendemos que o papel do pai é cada vez mais um papel bastante penoso nos tempos que correm. Na qualidade de professor, tenho-me apercebido realmente de como muitos pais atravessam momentos difíceis na educação dos seus filhos. Hoje não é de estranhar que as crianças, os jovens, os adolescentes recorram à internet cada vez mais para obter informação. O papel realmente do pai está, de certa forma, bastante posto em causa hoje, porque muitos recorrem e preferem realmente recorrer à internet para procurar informação em vez de conversarem com os seus pais. Não há dúvida que as correrias da vida, as azáfamas, realmente irão cada vez mais a predominância à família. Não é de estranhar, irmãos, que neste quadro um pouco negro que nós temos pela frente, verifiquemos que a família está cada vez mais posta em causa. E cada vez nós temos uma sociedade mais desestruturada. Não estranhemos, portanto, os tempos que vivemos, tempos de alguma insegurança, tempos de algum receio, tempos de alguma expectativa, mas nem sempre muito boa. A expectativa nem sempre é muito favorável. Reparem, portanto, que o seio, o núcleo da sociedade que é a família, tem sido alvo de muitos ataques. E cada vez mais nós compreendemos como a nossa sociedade está a ficar desintegrada. Cada indivíduo pensa por si, decide por si, o que ele pensa está correto e o que eu penso está bem, o que tu também pensas está bem e ninguém põe em causa nada. Vivemos num clima de alguma apatia e tolerância um pouco estranha. Tudo se tolera hoje em dia, nada se põe em causa. Reparem, portanto, irmãos, que neste cenário o chefe de família realmente vê o seu papel muitas vezes indefinido. O que se espera hoje em dia do pai? Cada vez se delega mais na escola a função da educação. Não só instrução, mas a própria educação básica da criança. Cada vez deposita mais na escola. As famílias cada vez têm menos tempo. Como olhar para tudo isto? Como reagir a este tipo de quadro? Em que os valores
estão-se a diluir cada vez mais, em que parece que vivemos numa sociedade em que não se fala em valores, porque tudo é aceitável. E então eu não quero ofender ninguém falando dos valores cristãos, a base do nosso país, uma base cristã. Cada vez temos noção de que a nossa Europa está muito vazia e desprovida dos valores. Apercebemos-nos, portanto, de como tudo hoje em dia é uma grande, permita uma expressão, uma grande miscelânea, uma grande Babel, onde tudo se cruza, onde tudo é aceitável e onde tudo procura conviver numa apatia e alguma até indiferença ao que se passa ao nosso lado. Reparem, irmãos, que este quadro um pouco negro é realmente aquilo que nós hoje em dia nós somos confrontados. Basta olhar para as televisões, para os noticiários e apercebemos realmente destas dificuldades que hoje temos. No entanto, há um homem que se levanta na Bíblia e que me chamou a atenção exatamente pelo papel que ele desempenhava como chefe de família. Este homem está mais associado ao sofrimento, dado que ele é o Jó, está mais associado ao sofrimento do que propriamente à figura do chefe de família. Mas ele, nos primeiros 5 versículos do capítulo 1, tem exatamente uma mensagem muito importante para nós hoje. E eu gostaria de vos convidar a abrirem as vossas Bíblias em Jó, no capítulo 1, para fazermos a leitura dos 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui a palavra de Deus. Reparem numa coisa interessante. Começa o versículo 1 por nos descrever um homem na terra de Uz. Muitas vezes é fascinante nós procurarmos a geografia bíblica. E eu, como sou uma pessoa muito que gosta e aprecia muito geografia, realmente indaguei onde fica Uz. Uz fica numa zona a sul de Judá, na chamada depois mais tarde, no tempo do Senhor Jesus, a Idumeia, que se estendia até a Arábia. Era uma zona, portanto, bastante quente, desértica. Mas era uma zona também, ao mesmo tempo, propícia à pastorícia. Não esqueçamos que Moisés foi para lá exatamente exilar-se nos 40 anos de vida que ele teve após a fuga do Egito. Foi para esta zona exatamente que ele se refugiou. É interessante vermos que a Bíblia começa por nos dizer o seu nome Jó. E depois descreve Jó de uma forma que nos deixa bastante tocados. Era homem sincero. Ou seja, não havia falsidade na sua conduta. Não era um homem que procurasse a falsidade.
Era um homem convicto. Era um homem que, por isso mesmo, transparecia com a máxima sinceridade. Os seus atos não visavam tirar proveito de algo, mas era alguém que se comportava e se conduzia com a máxima sinceridade. As suas intenções eram claras. Não havia dúvida. Às vezes olhamos para pessoas e dizemos assim: mas espera lá, o que é que este quer de mim? Isto cheira-me que ele vai tentar tirar proveito de alguma coisa. Não, Jó era um homem claro, transparente. Outra, reto, ou seja, íntegro. Íntegro. Um homem que, por isso mesmo, moralmente, era irrepreensível. E temente a Deus. Ou seja, honrava o Senhor. Sabia o lugar de Deus. Reconhecia a sua pequenez e por isso se relacionava com Deus de uma forma correta, ou seja, santificando sempre Deus, procurando enaltecer Deus. E vimos também que se desviava do mal. Isto significa que ele não só procurava, quando via o mal, mudar o seu caminho, mas também rejeitava o pecado. Desviar do mal não é só desviar a nossa conduta. Espera, está ali algo que não é muito agradável aos meus olhos, vou-me desviar para aqui. Não, não é só isso. É rejeitar mesmo o pecado. Ele rejeitava pura e simplesmente o pecado. Para ele o pecado era abominável. Observem, irmãos, que esta descrição faz-nos compreender que um chefe de família deve procurar a santidade de vida. O que nós temos aqui é a descrição de um homem que vivia em santidade de vida. Se tu queres ser um exemplo no teu lar, se tu queres ser alguém com impacto na vida dos teus descendentes, alguém com impacto na família, tu tens de procurar santidade de vida. O que Jó procurava era uma vida correta aos olhos de Deus. Ele procurava viver com santidade. E reparem que esta descrição de Jó é impossível nós não recordarmos o Salmo 1, versículos 1 a 3. E eu convido-vos a dar um pulinho, porque a seguir a Jó vem exatamente o livro de Salmos. E o Salmo 1, de 1 a 3, diz-nos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É notório que Jó era este tipo de homem. É notório pelo primeiro versículo que ele era um homem que vivia em santidade de vida. E não é de estranhar, irmãos, não é de estranhar que os versículos 2 e 3 nos mostrem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Tu desejas a bênção de Deus sobre a tua vida. Tu desejas ver Deus abençoar-te. Vive em santidade de vida. Observem, versículos 2 e 3. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sabemos que 7 é o número da perfeição. Sabemos que 7 mais 3 dá 10, que é o número completo. Ou seja, perfeito, completo. Reparem como estes números nos mostram que ele estava exatamente debaixo do padrão bíblico. E ele tinha a bênção de Deus na sua descendência. E observem o versículo 3.
Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Reparem, portanto, como ele tinha a mão de Deus sobre ele. Porque ele procurava o Senhor. Como viver em santidade de vida? Vimos que o Salmo 1 nos responde. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como ter santidade de vida? Exatamente pela Bíblia. É pela Bíblia que eu encontro o padrão divino que me permite regular a minha vida e vivê-la de acordo com o padrão divino. Santidade de vida é exatamente isto. Não é procurar um convento e viver isolado do mundo. Não, isso não é santidade de vida. Isso é solitude. Uma disciplina bíblica. Santidade de vida é tu viveres de acordo com o padrão bíblico. É tu viveres de acordo com o que o Senhor pede de ti. E é claro que a Escritura nos mostra qual o padrão bíblico. Eu não preciso ter dúvidas, porque a Bíblia me mostra o padrão de Deus para a minha vida. E o que é que Ele pede de nós? Miqueias 6:8 diz-nos: o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Exatamente o que Jó vivia. Jó era um exemplo no seu lar. Este é o primeiro ponto basilar para qualquer chefe de família, para qualquer adulto. Um exemplo no seu lar. Segundo, Jó era também alguém que inspirava amizade no coração dos filhos. Ele olhava para os filhos, mas ele olhava com amor, ele olhava com amizade, ele procurava estar envolvido com os filhos nas suas atividades. Reparem o versículo 4. Vejam a harmonia do lar. Iam os seus filhos, faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Reparem, portanto, como havia a harmonia no lar. Havia esta amizade, esta entreajuda, esta solidariedade. Ninguém ficava de fora. Todos estavam integrados. Todos estavam em harmonia. Todos estavam em pleno convívio, em pleno relacionamento. Faz-nos lembrar, portanto, que esta família vivia exatamente conforme o padrão bíblico. Ou seja, uma família onde havia harmonia no lar. Porque Deus era o Senhor. Lembremos que o chefe de família, Jó, era um homem que vivia em santidade de vida. Deus era o padrão. Não é de estranhar, portanto, que a descendência vivesse em harmonia, vivessem, portanto, nesta amizade profunda que os entreajudava. E a verdade é que nós temos também Jó a ter comunhão com os filhos. Hoje, nós temos muitos pais que, infelizmente, devido aos afazeres da vida, não têm comunhão com os seus filhos. Chega a hora do jantar, jantam, as crianças têm de se deitar e pouco convívio os pais têm realmente com os seus filhos. Aos fins de semana, muitas vezes estão envolvidos em grandes atividades desportivas ou outras. Realmente o convívio entre pais e filhos perdeu-se, diluiu-se muito nestes últimos anos. É comum vermos crianças realmente a ficarem na escola até ao fechar do portão, à espera que os pais vão buscar à última da hora. Porque não há tempo para mais. Não há tempo para terem a oportunidade de ir mais cedo buscar as crianças, estar com elas.
não há dúvida que este tipo de convívio salutar no seio da família se está a perder cada vez mais. É algo que teremos de reverter, é algo que teremos de procurar mudar, de maneira a termos este tempo de salutar, este tempo de convívio, que tanta falta faz na educação da criança, na educação dos nossos filhos. Outro aspecto muito interessante em Jó é o versículo 5. Ele tinha parte ativa não só na comunhão com os filhos, mas também na própria santificação dos filhos. O que é que isto nos mostra? Isto mostra-nos que realmente Jó tinha um papel ativo na vida espiritual dos seus filhos. Pais, não podemos deixar este papel ativo que Deus nos deu. Não podemos negligenciá-lo. Não podemos relegá-lo para outros. A escola bíblica dominical é fundamental, mas o nosso papel durante a semana em casa é extremamente importante. É verdade que a igreja é importantíssima para a formação espiritual, mas não devemos negligenciar o nosso papel durante a semana de acompanhamento espiritual dos nossos filhos. Ninguém come só ao domingo. Comemos todos os dias da semana. Ninguém se alimenta só num dia da semana. Alimentamos-nos várias vezes na semana. Assim também o alimento espiritual é importante para a formação da criança todos os dias da semana. E reparem como nós podemos encontrar em Jó este exemplo. Sucedia, pois, que tendo corrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele orava pelos filhos continuamente. Ele estava envolvido com os seus filhos no seu crescimento espiritual. E reparem como ele, inclusivamente, diz-nos a passagem bíblica, que de madrugada levantava-se e oferecia holocaustos, ou seja, sacrifícios expiatórios pelos filhos. Ele cuidava dos seus filhos qual sacerdote, qual pastor. Ele cuidava dos seus filhos, ele orientava os seus filhos. Ele zelava pela vida espiritual dos seus filhos. E podemos parar um pouquinho e dizer assim, então mas Jó, um homem tão rico, precisava assim tanta preocupação. Bastava ele dar parte da sua imensa riqueza aos filhos e eles já estariam bem. Mas para Jó, a prioridade era a vida espiritual. E reparem numa coisa interessante que nós podemos encontrar exatamente nas palavras de Jesus. Mateus 16, 24 a 27. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus 16 para lermos dos versículos 24 a 27. Reparem como a vida espiritual é de uma importância extraordinária para todos nós. Mais do que os bens. Este livro realça logo nos primeiros, no terceiro versículo do capítulo 1, os bens de Jó, mas nunca mais os menciona a não ser no fim, quando Deus restitui-lhe a saúde e todos os bens. Só no fim é que volta a falar dos bens. Todo o livro é um foco na vida espiritual.
Ou seja, a primazia da nossa vida deve ser espiritual. Observem o que Jesus disse. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que nós estamos a encontrar nas palavras de Jesus é a importância que tem a nossa alma, a vida espiritual. Porque é isso que Jesus irá pedir de ti. O que fizeste com a tua vida. Que importa ganhares o mundo inteiro e seres o homem mais rico do mundo, como Elon Musk, se a tua alma se vai perder? Porque para Deus o que é importante é realmente a tua alma. Reparem como isto é contra a natura na nossa sociedade, onde cada vez se desvaloriza mais a vida espiritual e se valoriza mais o status quo, a posição, os bens. Na realidade, o que Jesus afirma é exatamente o antônimo disto. Ele virá para depois cada um dar contas do que fez com a sua vida e de quais as formas como conduziu a sua vida espiritual. Que frutos produziu nesta vida? Qual é exatamente o fruto que produziste? Sim, porque os bens ficarão cá. Mas a tua alma e os frutos espirituais, esses perdurarão. Por isso Jó priorizava a vida espiritual dos seus filhos. É interessante ver que esta questão da alma já era debatida pelo salmista. Se dermos um pulinho ao Salmo 49, irmãos, para lermos dos versículos 6 a 8, nós podemos ver como realmente a questão da alma é muito debatida. Já neste tempo, o salmista realmente falava sobre a importância que a alma tem para a nossa vida. E diz-nos dos versículos 6 a 8: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. A importância, portanto, da nossa vida espiritual e do resgate da nossa alma é de tal forma que Jó esquecia-se dos seus bens e priorizava exatamente a sua vida espiritual e a vida espiritual dos seus filhos. Porque ele tinha uma firme convicção, uma firme certeza. É que a sua alma estava entregue exatamente ao Senhor Deus. Observem o capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Vejam como ele estava firme em Deus. E a sua vida realmente não era uma vida vivida à toa. Versículo 25, capítulo 19, diz-nos: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha a confiança de que Deus, o próprio Senhor, lhe providenciaria um Redentor para a sua alma. Um Redentor que se levantaria e que exatamente iria estar com ele e iria resgatá-lo. Esta convicção que Jó tinha, ele a passava aos seus filhos.
faz-nos perguntar: onde está afirmada a nossa fé? Isto faz-nos questionar onde está afirmada a nossa fé. Está afirmada nas nossas obras? Está afirmada numa religião? Está afirmada numa pessoa? Ou está afirmada no próprio Deus, que encarnou em Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, e que nos veio trazer a certeza da salvação? Onde está afirmada a tua fé? Jó não vivia da aparência. Jó não vivia de futilidade. Jó vivia uma fé viva, íntegra, uma fé convicta, uma fé bem firmada, na certeza de que Deus cuidaria dele até ao último momento da sua vida. Gostaria, irmãos, de vos pedir que analisassem cuidadosamente a questão da santidade de vida. E sobre esta questão tão importante e tão basilar como é a da santidade de vida, eu gostaria que nós percebêssemos o seguinte, meus irmãos, é que não podemos levar de ânimo leve a nossa conduta cristã. Ela tem de ser adequada ao que nós afirmamos. Tem de haver coerência entre o que vivemos e o que afirmamos. Não podemos viver numa incoerência. Reparem que a santidade de vida é um tema tão importante que em Hebreus 12:14 diz-nos este autor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta exortação faz-nos compreender como chefes de família, como homens de Deus, que a nossa conduta deve espelhar claramente aquilo que nós afirmamos, aquilo que nós defendemos, aquilo em que nós acreditamos, para que os nossos filhos possam ver um exemplo em nós e seguirem também eles o caminho da vida. Gostaria de terminar com as palavras de Deus sobre Jó. Elas estão clara e simplesmente no versículo 8 do capítulo 1. E observem como para Deus as coisas não estão ocultas. Tudo está patente. E observem como para Deus a conduta de Jó era algo sobre o qual ele tinha imenso prazer. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Que Deus também possa ter esta mesma opinião sobre cada um de nós. Que possamos viver este exemplo e espelhá-lo aos nossos filhos, para que eles também se firmem cada vez mais no Senhor e cresçam espiritualmente para a sua honra e glória e para a salvação das suas almas. Que assim seja. Damos graças a Deus por esta mensagem, que realmente faz aqui presente, que sigam este exemplo, que são casos que realmente seguem, né? E que esta é a melhor maneira de nós podermos triunfar na vida como pai e como mãe. A família é o pilar importante da sociedade que nós vivemos. Vamos fazer a nossa parte como cristãos e fazer aquilo que realmente nós queremos.
e seguir este livro, que é muito importante, que Deus nos deixou para o nosso guia na nossa vida, na sociedade e nas nossas famílias. Deus nos abençoe e nos dê capacidade realmente de poder cumprir todas estas leis que Ele nos deixou. Vamos então finalizar esta parte do culto cantando o hino A Sua Graça Me Basta. Realmente temos a graça de Deus e a vitória sempre será nossa. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Graças a Deus que assim seja. Agora nós vamos dar a oportunidade à classe dos mais novos.
crianças têm uma participação especial para dedicar aos pais. E nós vamos agora ouvir elas com esta música. E é jovem. Os jovens também. E também vão ter uma participação depois a seguir. Bom dia! Estou desanimada. Então, nós jovens separamos, nós fizemos um acróstico mostrando as características dos pais, em geral, e os versículos referentes a essas características. P. Paciente. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14, 29. A. Amoroso. E eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas
lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente e bondoso. E íntegro. O Senhor cuidará dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu agora queria chamar todos os pais que estão aqui presentes para virem aqui à frente para podermos orar por eles. E depois também temos um bom todos os pais. Todos os pais. Todos os pais. Bastante pais. E alguns pais. É uma área imensa. Temos os pais todos aqui presentes. Sou muito grata ao Senhor por a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir um filho para orar e vou pedir à Marta para orar pelos pais. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo maravilhoso plano, Senhor, que tu criaste, o plano da família, Pai. Esta célula essencial da sociedade. Senhor, homem e mulher não são totalmente iguais em si. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós podemos ter pais, homens de força, homens de paciência, homens, Senhor, íntegros, homens que procuram te servir e que nos lideram, Pai, para viver vidas cada vez mais dedicadas a Ti, vidas que Te reflitam, Senhor, em cada momento das nossas vidas. Te agradecemos por estes homens, Senhor, que pelo seu exemplo se tornam bênçãos sobre a nossa vida, Pai. Te louvamos, Senhor, porque acima de tudo Tu és o nosso Pai, o Pai que nos salvou através do seu Filho Jesus, e estes homens Te têm imitado, Senhor, em cada momento das suas vidas. Continua a dirigi-los, Senhor, para em cada momento poderem, Senhor, revelar-te cada vez mais, como diz a Tua palavra, Senhor. Também os cabelos brancos revelam esta sabedoria, e nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pela sabedoria que eles vão adquirindo ao longo dos anos, Senhor. E Te pedimos que eles continuem a ser este exemplo nesta sociedade, Senhor, que cada vez mais precisa de homens fortes, Senhor, que liderem. Isto pedimos e muito mais Te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, sim. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Agora todos os filhos, se faz favor, venham à frente. Passem por mim, os filhos passem por mim para irem depois os pais. Obrigado. Os pais vêm. Não tem, mas tem, não dá pra fugir do Rogério. Tem os nossos abençoados. Irmão Rogério. Era a mesma coisa que podia tirar
uma foto dos filhos com os pais, né? Podia tirar uma foto com Marta. Podia tirar uma foto dos filhos com os Vai lá, pais. eu tiro. Ah, tá bom, obrigada. Quer que eu tire uma foto? Esqueci. Vamos lá, tirar uma foto com os pais. Vai lá, todo mundo. Onde? Vão lá.